Eu nunca imaginei que ia acabar contando essa história. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque tem coisas que a gente enterra fundo, como se fosse possível apagar só de não falar nelas. Só que não dá. A memória é teimosa e às vezes, no meio da noite, quando o silêncio pesa mais que o cobertor, os detalhes voltam como se fosse ontem. Tudo começou no final de 2003, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, lá no Jardim Santa Luzia, em São Paulo. Eu tinha 24 anos, trabalhava numa oficina mecânica desde os 16, e meu maior sonho era ter um carro. Não um qualquer não. Um Gol GTI branco com rodas de liga leve. Sonho bobo, eu sei, mas era meu. Só que com o salário que eu ganhava, nem de longe dava para pensar nisso. Até que um dia, o irmão João Batista, ele era diácono na Congregação Cristã do Brasil, a igreja que a minha família frequentava desde que eu nasci, me chamou num canto depois do culto. Emerson, você é bom com mecânica, não é? Eu balancei a cabeça sem entender para onde ele queria chegar. Eu tenho umas oportunidades aqui, uns carros que precisam de uns ajustes. Se você me ajudar, a gente pode fazer um acordo. Você ganha uma comissão por cada um que sair pronto. Na hora, achei estranho. O irmão João Batista era conhecido por ser rígido, um daqueles homens que falavam pouco e olhavam nos olhos como se estivessem medindo a alma da gente. Ele tinha uma oficina de funilaria e pintura, mas todo mundo sabia que o negócio dele era outro. Ele comprava e vendia carros. Só que ninguém perguntava de onde vinham. Que tipo de ajuste, irmão? Perguntei, já desconfiado. Ah, coisa simples, um farol quebrado, uma porta amassada, documento para regularizar. Você não precisa se preocupar com isso. Só conserta e pronto. Eu sabia que tinha algo errado, mas na época, a vontade de ter meu próprio dinheiro falava mais alto. Além disso, o irmão João Batista era diácono, um homem de Deus. Quem ia desconfiar dele? A primeira vez que fui na oficina dele, fiquei de queixo caído. Era um galpão enorme, nos fundos de um terreno baldio perto da rodovia Anchieta. Dentro tinham 5 carros, todos com algum tipo de problema, um Corsa com a traseira amassada, um Fiesta sem placa, um Ômega com o vidro quebrado. E tinha também um Gol GTI branco, igual ao que eu sonhava. Só que o para-choque estava arrancado e o capô tinha um amasso feio. Esse aqui é seu, se você quiser, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Conserta ele direitinho, pinta e fica com ele. Só me ajuda com mais 2 ou 3 antes. Eu não acreditei. Um carro daqueles, de graça? Só por arrumar os outros? Mas aí ele explicou. Você vai receber por cada carro que consertar. Esse aqui, se quiser, é um bônus. Mas tem que ser rápido, e tem que ficar bom. Nada de gambiarra. Eu aceitei na hora. Não pensei nas consequências, não perguntei de onde tinham vindo aqueles carros. Só vi a chance de realizar meu sonho. Os primeiros dias foram normais. Eu chegava cedo na oficina dele, antes de ir pro meu trabalho, e ficava até tarde consertando os carros. O irmão João Batista aparecia de vez em quando, sempre com mais 1 ou 2 para arrumar. Ele trazia os carros, me dava as chaves e sumia. Nunca falava de onde vinham e eu não perguntava. Até que um dia, enquanto eu estava soldando o para-choque do Gol, um cara que eu não conhecia entrou no galpão. Era magro, de cabelo curto, com uma camisa social aberta no peito, mostrando uma corrente de ouro. Tinha um jeito de quem não estava ali por acaso. O João Batista tá aí? Perguntou, olhando ao redor como se procurasse algo. Não respondi, secando a testa com o braço. Ele sai cedo hoje. O homem se aproximou, olhando pro Gol. Bonito, hein? Ele disse. Esse aqui é pra você? É, respondi sem graça. Sortudo. Ele riu, mas não tinha graça no riso. O João Batista gosta de ajudar os irmãos, não é? Eu não respondi. Só continuei trabalhando, mas a presença daquele homem me deixou incomodado. Ele ficou ali, encostado na parede, fumando um cigarro, até que finalmente saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando naqueles carros, naquele homem, no jeito como o irmão João Batista agia. Algo não estava certo. Mas eu já estava envolvido demais para voltar atrás. No domingo seguinte, no culto, o irmão João Batista subiu no púlpito como sempre. Ele falava com uma voz calma, mas firme, como se cada palavra pesasse 1 tonelada. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. O mundo lá fora só quer nos corromper, nos afastar do caminho do Senhor. Mas aqui, dentro desta casa, somos uma família. Uma família que se protege, que se ajuda, que não deixa nenhum irmão cair sozinho. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo a congregação como se quisesse gravar cada rosto. Eu sentia o peso daquele olhar quando passou por mim, rápido demais para ser casual.
E é por isso que alguns de vocês têm sido chamados para uma missão especial. Não é qualquer um que pode carregar essa responsabilidade. Só aqueles que provaram sua lealdade. Só aqueles que entendem que às vezes, o Senhor nos põe à prova de maneiras que não compreendemos de imediato. Murmúrios baixos se espalharam pelo salão. Eu mantive as mãos imóveis sobre os joelhos, os olhos fixos no chão. Sabia que ele estava falando de mim, e do Zé Maria, e talvez daquele homem que tinha aparecido na oficina. Quem foi chamado sabe do que estou falando, continuou ele, a voz mais baixa agora, quase íntima. E quem ainda não foi, que espere. Porque o Senhor tem um plano para cada um de nós. O culto terminou como sempre, com hinos, orações e aquele aperto de mão na saída, o irmão João Batista cumprimentando cada um como se fosse um pastor comum, não um homem que acabará de falar em missões especiais como se fossem recados do céu. Na segunda-feira, o Zé Maria chegou cedo na oficina. Não disse bom dia. Só jogou um maço de notas em cima da bancada, amassado, preso por um elástico. Sua parte, murmurou, coçando a barba por fazer. O irmão disse que você merecia. Eu não toquei no dinheiro. Só olhei para aquelas cédulas sujas, sentindo o estômago embrulhar. O que a gente fez, Zé? Ele riu um som seco, sem alegria. Ajudamos a igreja, ué. Como sempre. Aqueles carros não eram roubados? O Zé Maria parou de rir. Seus olhos, pequenos e fundos, cravaram nos meus. Você tá perguntando ou tá acusando, moleque? Eu engoli em seco. Não tinha resposta para isso. Só quero saber no que eu me meti. Ele se aproximou, o cheiro de suor e óleo barato invadindo meu espaço. Você tá no lado certo, isso é o que importa. O irmão cuida da gente. Você acha que a gente ia ter trabalho, comida, um teto se não fosse ele? Ele baixou a voz. Tem gente que nasce para ser pobre e morrer pobre. A gente não. A gente foi escolhido. Não consegui segurar o tremor nas mãos. O Zé Maria notou, mas só deu de ombros. Fica tranquilo. Ninguém vai te obrigar a fazer nada que você não queira. Ele pegou um maço de notas e enfiou na minha mão. Mas pense bem antes de recusar. Ele saiu, deixando a oficina em silêncio. Só o zumbido do ventilador quebrado e o cheiro de gasolina queimada. Naquela noite, contei o dinheiro. R$ 750. Mais do que eu ganhava em 2 semanas de trabalho honesto. Mais do que meu pai jamais teve na mão de uma vez. Guardei tudo dentro de uma meia velha, no fundo da gaveta. Depois fiquei sentado na beira da cama, olhando para o chão, como se a resposta estivesse ali, entre as rachaduras do cimento. No dia seguinte, o irmão João Batista me chamou no final do culto. Não foi no salão, não foi com testemunhas. Foi no escritório dos fundos, onde só entrava quem ele deixava. Você tem dúvidas, meu filho? Perguntou, sentando-se atrás da mesa de madeira escura. Os dedos grossos brincavam com um terço de madeira. Não sei, irmão, respondi, a voz mais fina do que eu queria. Ele sorriu. Não era um sorriso bom. Todo mundo tem dúvidas. Até eu. Mas a diferença entre os homens e os meninos é que os homens agem mesmo quando não têm certeza. Fiquei calado. Aqueles carros, continuei finalmente. Eles não são limpos, são? O irmão João Batista não se alterou. Só inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo uma criança contar um segredo. Nada neste mundo é limpo, meu filho. Tudo tem um custo. Até a salvação. Ele se levantou, contornou a mesa e colocou a mão no meu ombro. Pesei. Você é inteligente. Mais do que o Zé Maria, mais do que muita gente aqui. Por isso eu confio em você. A pressão dos dedos aumentou. Mas confiança é como vidro. Uma vez quebrada, não tem conserto. Eu não sabia o que dizer. Não sabia nem se queria sair dali vivo. Pense nisso, ele murmurou soltando meu ombro. E reze. Porque amanhã você vai ter que escolher. Quando saí do escritório, o sol já tinha descido. O pátio estava vazio, só o vento arrastando folhas secas contra um muro de pedra. Respirei fundo, mas o ar cheirava a terra molhada e algo mais, aquele cheiro azedo de medo que gruda na garganta. As palavras do irmão João Batista ainda latejavam dentro de mim como um dente cário. Desci os degraus de 2 em 2, os pés pesados. No refeitório, o barulho dos talheres e das vozes baixas parou por um segundo quando entrei. O Zé Maria estava sentado no canto, empurrando um prato de feijão com a ponta do garfo. Levantei a mão para chamá-lo, mas ele já vinha vindo, a cadeira rangendo quando se levantou. O que foi que ele quis? Perguntou antes mesmo de chegar perto. Nada, menti, passando por ele. Só uns papéis para assinar. Zé Maria me seguiu até a mesa, mas não insistiu. Conhecia aquele silêncio dele. Quando ficava quieto assim, era porque já tinha imaginado o pior. Sentei, peguei um pedaço de pão duro e mastiguei sem fome. O gosto era de cinza.
Você tá pálido, ele comentou, roubando um gole da minha água. Cansei. Cê não dorme direito faz dias. Não respondi. O irmão João Batista não tinha falado em dormir. Tinha falado em escolher. Depois do jantar, subimos pro dormitório. O cheiro de mofo e suor era o mesmo de sempre, mas naquela noite parecia mais forte. O Zé Maria se jogou na cama de baixo, a mola gemendo. Eu fiquei de pé, encostado na janela, olhando o céu escuro além das grades. Não tinha estrelas, só uma névoa grossa, como se alguém tivesse jogado um pano sujo por cima do mundo. Amanhã cê vai na cidade? Perguntou o Zé Maria, já com a voz pesada de sono. Não sei. Leva eu então. Preciso comprar umas coisas para minha mãe. Virei-me devagar. Ele estava de costas, o cobertor puxado até o queixo. Zé Maria nunca pedia nada. Nunca. Que coisas? Remédio. Ela tá ruim dos rins. Fiquei olhando para a nuca dele, a pele mais clara onde o cabelo tinha sido raspado no mês passado. O irmão João Batista não ia gostar. Ninguém saía sem autorização, e muito menos dois. Eu vejo, falei. Ele não respondeu. Já estava dormindo, ou fingindo. Deitei na cama de cima, as molas rangendo sob meu peso. Fechei os olhos, mas o escuro atrás das pálpebras era cheio de sombras mexendo. O irmão João Batista dizendo asterisco confiança é como vidro asterisco. A mão dele no meu ombro, os dedos afundando como garras. E a voz da minha mãe, lá do fundo da memória, sussurrando asterisco corre meu filho, corre antes que te peguem asterisco. Virei de lado. O Zé Maria resfolegava baixo, um ronco seco. Pensei em acordá-lo, contar tudo, pedir ajuda. Mas ajuda pra quê? Ele não tinha saídas. Ninguém tinha. Amanheceu cedo demais. O sino da capela começou a badalar antes do sol nascer, arrancando a gente da cama como se fosse um chicote. Lavei o rosto na pia fria, a água escorrendo pelos dedos. No espelho meu reflexo estava manchado, olheiras roxas, queixo tenso. Parecia mais velho. No refeitório, o irmão João Batista já estava sentado à mesa principal, as mãos juntas como se estivesse rezando. Mas os olhos dele me acompanharam o tempo todo, enquanto eu enchia o prato de pão e mingau ralo. Não olhei para trás. Depois do café fui pro galpão. O cheiro de serragem e óleo de máquina era forte, quase reconfortante. O Zé Maria já estava lá, ajustando a correia de uma plaina. Não falamos. Não precisávamos. Trabalhamos em silêncio até o meio da manhã, quando o irmão Marcos apareceu na porta suando dentro do hábito marrom. O irmão João Batista quer você no escritório, disse, olhando só para mim. Zé Maria parou de lixar a madeira. Vi os nós dos dedos dele ficarem brancos na lixa. Agora? Dei uma batida no ombro dele ao passar. Não sei por quê. Talvez para me convencer de que ainda estava inteiro. O irmão João Batista estava de pé, encostado na janela, as costas para mim. Na mesa tinha um envelope pardo e uma caneta. Sente, disse, sem se virar. Obedeci. As pernas tremiam por dentro, mas mantive a coluna reta. Ele se virou devagar, os braços cruzados. O sol entrava pela janela atrás dele, fazendo uma auréola suja na parede. Pensei no que conversamos ontem. Eu também. E engoli em seco. A garganta doía. Não quero mais fazer isso. Ele não se mexeu. Só ficou olhando, com aquele jeito que parecia furar a gente até o osso. O silêncio esticou até doer, só o barulho do vento batendo nas folhas de zinco do galpão. Você tem certeza? A voz dele era baixa, mas cada palavra pesava. Assenti. As mãos suavam, mas não tirei elas do colo. Se mexesse ia tremer. Não é medo, falei, antes que ele pensasse isso. É que não dá mais. Não consigo. João Batista suspirou longo, como se estivesse carregando um peso que não era meu. Depois se afastou da janela, arrastou uma cadeira e sentou na minha frente. O envelope pardo continuava ali, entre a gente. Você sabe o que isso significa? Sabia. Claro que sabia. Mas não ia falar. Não ia dar a satisfação de ouvir minha voz quebrar. Ele pegou a caneta, brincou com ela entre os dedos. O barulho do plástico rangendo me deixou ainda mais tenso. Tem outra saída, disse finalmente. Mas não é fácil. Esperei. Não ia pedir. Não ia implorar. Você vai embora. Hoje. O coração deu um salto. Não era o que eu esperava. Pra onde? Não é da minha conta. Mas tem que ser longe. E não volta. Pensei em Zé Maria no galpão, na serra elétrica que ainda zumbia lá fora. Pensei na minha mãe, na casa com as paredes rachadas, no cheiro de café queimado de manhã, em tudo que ia ficar para trás. E se eu não quiser? João Batista sorriu. Não era um sorriso bom. Então a gente volta pro plano original. E dessa vez você não vai ter escolha. Fiquei olhando para ele.
O sol tinha mudado de lugar, agora cortava o rosto dele pela metade, uma sombra dividindo a cicatriz que descia da sobrancelha até a bochecha. Tá bom, falei. Ele empurrou o envelope para mim. Tem dinheiro. Não é muito, mas dá para começar. E um endereço. Um cara em Porto Velho. Fala que eu mandei. Ele te arruma documento e passagem. Peguei o envelope. O papel estava quente, como se já tivesse sido tocado por muita gente antes. Por que você tá fazendo isso? João Batista se levantou, foi até a janela de novo. Desta vez, vi os ombros dele caírem um pouco. Porque você é o único que nunca me olhou como se eu fosse um monstro. Ficamos assim, em silêncio, até o barulho de um motor cortar o ar. Era o caminhão do seu Deodato, vindo buscar a madeira. Vai, disse ele, pela porta dos fundos. E não olha para trás. Levantei. As pernas ainda tremiam, mas agora era diferente. Não era medo. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés, e eu estivesse aprendendo a andar de novo. Quando passei pelo galpão, Zé Maria estava enxugando as mãos na calça. Não perguntou nada. Só me olhou, depois cuspiu no chão. Cuida desse dinheiro, murmurou. Não é todo dia que a gente ganha uma segunda chance. Apertei o envelope contra o peito. A porta dos fundos rangeu quando empurrei. Do lado de fora, o sol estava forte, o mato alto balançava com o vento. Respirei fundo. E comecei a andar. O caminho de terra vermelha grudava nos sapatos, pesado como chumbo. A cada passo, o envelope parecia queimar através da camisa. Não olhei para trás, mas sentia os olhos do Zé Maria como facas nas costas. Cheguei na estrada de chão batido onde o ônibus passava só às terças. O ponto era um toco de madeira podre com umas latas amassadas jogadas ao lado. Sentei, tirei o envelope do peito e contei as notas outra vez. O suor escorria pela testa, embaçando os números. O barulho do motor veio antes da poeira. Um Fusca amarelo parado com a porta do carona aberta. Precisa de carona? O homem tinha bigode grisalho e um cigarro entre os dedos. Não sorriu. Hesitei. Mas o sol estava queimando a nuca e o ônibus ainda demoraria horas. Vou pra cidade, falei, guardando o dinheiro rápido. Ele assentiu, deu uma tragada. Então entra. Mas segura firme. O amortecedor tá lascado. A porta rangeu quando fechei. O carro arrancou, levantando terra. Pela primeira vez em dias, respirei sem sentir o gosto de cerrado na garganta.